Anos atrás, Portugal já zoou e ainda vem zoando o Brasil nos tempos modernos. E o Brasil apenas se defende rebatendo essa grande zoeira que já aconteceu em seu país. Nesse vídeo, vamos mergulhar a fundo na história por trás do meme que se tornou um motivo de piada para Portugal. Entretanto, muitos portugueses já entenderam que é apenas resenha e já estão caindo na brincadeira. Uma história que é pouco ensinada nas escolas, lidas nos livros ou assistidas nas telas da televisão ou celulares. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas para falar a verdade, não foi bem uma descoberta, até porque já existia uma civilização ali, morando naquele local. Uma civilização com histórias, costumes, culturas e sua própria religião e forma de ver a vida. Em seu primeiro contato com aquele povo nativo daquela região, Pedro Álvares Cabral ficou surpreendido como eles viviam e como era a sua perspectiva de vida em relação a várias coisas da vida. Ele apresentou para aquela civilização algo que era considerado um grande avanço tecnológico para o seu tempo. Navios enormes, uma tripulação toda preparada para o confronto, armas, roupas, vinho e várias outras coisas que poderiam ser novidade para os índios. Mostrou alguns espelhos, alguns pentes de cabelo, coisas que eram desconhecidas para aquele povo daquela época, mas quase nada chamava a atenção do povo nativo daquela região. Até porque quem estava fazendo o primeiro contato com os viajantes que vinham do mar era o índio chamado Bar. Bar foi considerado um exemplo para sua tribo, um dos melhores índios que poderia haver naquela civilização, e por isso foi recomendado que ele recebesse os portugueses, os viajantes que tinham acabado de chegar. Há relatos que o índio bebeu do vinho, porém não gostou, olhou as coisas que poderiam ser novidade, mas quase nada chamou a atenção. Entretanto, teve algo que chamou a atenção do jovem Bar. Olhando no pescoço do português, ele viu um cordão de ouro, algo que chamou a atenção, algo brilhante e que destacava aquela pessoa que estava usando. Daí Bá pensou e falou: temos coisas parecidas com isso, coisas bonitas e que brilham, da mesma cor. Isso é valioso para vocês? Por que vocês carregam essas coisas em seus pescoços? Os portugueses daquele navio olharam-se um para o outro e perceberam a ingenuidade que havia naquele local. Perceberam quase instantaneamente que poderiam usar aquilo a seu favor, poderiam usar essa falta de informação por parte dos indígenas acerca de vários assuntos que eles já entendiam ou dominavam. Coisas que para os portugueses poderiam ser normais, para o povo daquela região era algo extraordinário, algo nunca antes visto. Daí, meu amigo, daí para frente as coisas só começaram a dar errado. Em uma parte foi bom, porém teve um lado negativo enorme, algo que poderia mudar para sempre a história como conhecemos sobre o Brasil. A primeira resenha que se tem relatos aconteceu por parte dos portugueses. Depois de conhecer a sua tribo, a sua história, seus costumes, o seu povo, as suas índias e os locais que poderiam ter ouro ou lugares ideais para a plantação de cana-de-açúcar, coisa que era valorizada muito naquela época pelos portugueses, e eles procuraram lugares ideais que poderiam ser usados para mineração futuramente, coisa que já poderia estar sendo pensada na mente daquele povo português já naquela época. Depois de passar muito tempo procurando e explorando aquele novo local, os portugueses se deram conta que não tinha ancorado o seu navio e ele estava indo muito longe para o alto mar. Não sabemos se foi por preguiça ou por parte da ingenuidade por parte dos índios que os portugueses se aproveitaram desse momento. Os portugueses chegaram em Bar e falaram: terra linda, com pessoas bonitas e alegres. Uma terra dessa precisa ser conhecida internacionalmente. Várias outras tribos e civilizações precisam conhecer essa terra que vocês habitam. E percebemos que ela ainda não tem um nome. O que você acha de batizarmos essa terra em seu nome, em sua homenagem? Vamos colocar o seu nome nessa terra e as outras tribos e civilizações do mundo inteiro vão saber que vocês existem. Porém, os materiais importantes para fazer esse acontecimento está todo no nosso navio. O nosso navio
navio e ficou desancorado e está indo para o alto mar. Você, jovem Bá, um guerreiro forte, destacado, habilidoso, com uma força vinda dos deuses, acredito que é digno de fazer essa missão. Ir lá, nadar até o nosso navio, conseguir trazer ele à terra firme, daí vamos batizar essa terra linda com o seu nome e vamos colocar ela de Bá Foi. Bá, deitado em sua rede, olhando para aqueles portugueses com um olhar meio assustado e desconfiado, desconfiou que poderia ser algo, ficou calado por alguns segundos e respondeu aos portugueses com calma e sutileza da seguinte forma: meu rei, sabe como é? Passei o dia trabalhando, caçando e pescando, tentando trazer várias coisas e alimentos para minha tribo, coisas que deixaram meu corpo extremamente cansado. Nem com a força dos nossos deuses, nesse momento eu conseguiria ir lá agora. Que tal vocês mesmos irem, nadar um pouco, se aventurar um pouco menos do que vocês se aventuraram vindo até aqui e buscar o seu navio? Daí você pode colocar o nome como você quiser e batizar essa terra não com o meu nome, mas com uma mistura do meu nome com o seu e colocar o nome dessa terra de Bahia. Assim fica bem melhor de entender e fácil de saber o que aconteceu. Porque sinceramente, meu rei, Bá Foi não fica bem demais. Então, Bahia ficaria melhor e mais bonito para as pessoas entenderem. Os portugueses gelaram-se por um momento, olharam espantado com o que Bá tinha falado. Era engraçado, porém era muito desafiador falar tal coisa para eles. Logo eles que estavam todos ali armados e aquele povo frágil daquela ilha apenas em punho, com algumas flechas, lâminas e pedras cortantes. Ah, meu irmão, isso foi demais para o português. De início, bateu aquele sentimento europeu que só os europeus sabem como é, mas ficaram calados. Saíram com aquilo que aquele líder que para eles era primitiva tinha falado para eles. Não, meu irmão, isso não iria ficar assim. E isso teria um troco. E foi da pior forma possível para os índios. Já batizada de Bahia, aquela terra ali já estava sendo colonizada pelos portugueses. Os portugueses ensinaram a religião, ensinaram o cristianismo para o índio, ensinaram a se educar, deram roupas e educação para as crianças daquela tribo, ensinaram o que era Deus para eles e seus pontos de vista em relação a várias coisas da humanidade e ganhava ouro e presentes valiosos por parte das pessoas daquela tribo. Ali eles iam acumulando, colocando em seus navios e preparando-se para o seu destino final, que em algum momento eles iriam regressar de volta à sua terra, sem saberem que poderiam estar deixando um inimigo silencioso para o povo daquela tribo, um inimigo que futuramente seria responsável pelo maior genocídio que iria acontecer com os índios brasileiros que ali viviam naquela terra. Com o passar do tempo, os seus povos, crianças e idosos começaram a ficar doentes de uma hora para outra, começavam a ficar doentes e o alto nível de mortalidade começava a aumentar naquela terra. Com a morte de alguns índios que começou a acontecer rapidamente naquela região, o jovem Bá pensou o seguinte: o que está acontecendo? Não entendemos, somos saudáveis e mesmo assim estamos ficando doentes e morrendo rapidamente. Se reuniu com os primeiros viajantes e contou essa situação, e os viajantes logo entenderam o que ali estava acontecendo. Logo eles, que antes viviam na Europa, estavam cientes das pestes e doenças que estavam acontecendo e que seus corpos poderiam ter trazido algum tipo de doença para aquele local, e que mais cedo ou mais tarde o povo daquela região saberia que talvez poderia ter sido por causa deles, sem os preparos adequados e as informações necessárias para o povo se preparar para tal coisa que poderia acontecer. A história não nos conta detalhadamente em qual motivo isso aconteceu, mas sabe-se que houve uma guerra enorme entre o povo português e os povos indígenas existentes naquela região. O que nos ensina nas escolas é que geralmente houve algum tipo de discussão
ou desentendimento entre o povo indígena e o povo português. Porém, o que muitos não sabem é que justamente por fato de eles estarem ali carregando doenças que já estavam existentes em seu país, isso mais cedo ou mais tarde poderia ser muito prejudicial para o povo que vivia naquela região. É interessante pensar que pouco é falado sobre isso. Nos ensina que houve uma discussão, porém não nos conta direito. Pensar dessa forma é interessante para analisar que talvez algo que nem os portugueses sabiam o que estavam acontecendo e nem os índios principalmente sabiam o que estavam acontecendo. Simplesmente, e às vezes nos ensina, começou a haver algum tipo de treta entre os dois povos, daí gerou algo maior. Porém, se é verdade ou não, também tem um lado da doença, da peste que veio trazida com o povo português. E talvez sem saber o que poderia acontecer ou a reação daquele povo daquela região, muitos decidiram sair, irem embora sem contar praticamente nada, antes que as coisas começassem a ficar muito piores. Alguns saíram silenciosamente nas primeiras oportunidades que tiveram, pegaram suas coisas e fugiram, colocaram o ouro que conseguiu em seus navios e foram ao alto mar. Em algum momento da história, Bá deva ter olhado para aquele povo indo embora e pensou o seguinte: que português malandro, sacana, me ensinou e agora está indo embora levando o meu ouro, coisas valiosas da minha terra. Isso não vai ficar assim. Eu vou ensinar e contar o que os portugueses fizeram com o povo brasileiro, as humilhações que eles nos fizeram passar, a escravidão, as coisas ruins que eles fizeram, as doenças, as pestes, a desigualdade, o roubo, o desrespeito. Eles nos ensinaram muita coisa que vamos levar para uma vida, coisas essas que sem eles talvez não conseguiríamos tão cedo e vamos ser eternamente gratos por isso. Isso eu vou ensinar também. Porém, mesmo que não conte essa parte da história, eu quero ensinar para as pessoas o que os portugueses fizeram, a brutalidade que eles fizeram com o povo brasileiro, em vir trazer doenças, trazer coisas desconhecidas para nosso povo. Não estávamos preparados para tal coisa, isso foi horrível. Muitas pessoas perderam suas vidas, crianças, jovens, idosos, coisas que poderiam ter sido explicadas e nos ensinadas. Talvez isso não mudaria o fato disso ter acontecido, porém ficaríamos preparados para tal tipo de coisa. É injusto saber que eles vieram, trouxeram muito conhecimento e também trouxeram muitas doenças, coisas que não estávamos preparados para isso. E vamos criar algo que fique eternamente marcado na história de Portugal. Portugal é incrível, nos ensinou, porém também tem que ser lembrado e tem que ser falado esse lado menos glamouroso de Portugal. A Europa inteira vai saber, o mundo todo em algum momento vai saber que o brasileiro tem um potencial enorme para se destacar, conquistando suas coisas de forma justa e trabalhando honestamente. O tempo passou, o Brasil avançou e criou um dos memes que na atualidade está sendo o mais viral do momento, e daí pra frente, o resto é apenas história.